Boa noite, tudo bem? Nós estamos chegando aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, com o Atualidades Pauta, o seu programa preferido de todo início de noite, também lá na madrugada, né? E também com reprise aos sábados, nos melhores momentos, às 19h30, com as notícias, principalmente as notícias que marcaram este dia 10 de setembro de 2019. Algumas delas são as que nós vamos saber a partir de agora. Você conseguiria viver com um salário de 35 mil reais? Tem gente que diz que não e está passando necessidade. E parece que vai demorar para a novela Avianca Brasil terminar. Apenas 18% dos adultos concluem o ensino superior, segundo estudo divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Por que as negociações Trump e o Talibã não deram certo? Mas como um júnior é muito pouco, eu vou falar sobre Flávio e Eduardo Bolsonaro. Muito bem, já deu para vocês terem uma noção de que quem vai pontuar o nosso programa de hoje é quem? A família Bolsonaro, para a gente não ficar longe do normal. Não o presidente, porque não, o presidente mas é a família Bolsonaro. Mas os filhos estão representando É a família Bolsonaro. Sabe a que família eu me lembro, Bolsonaro. cara, quando eu peço pro Chicão não me ajudar, não ajuda, qualquer hora Chicão. o Bolsonaro vai pedir pros filhos não ajudarem ele. Não me ajudem mais, deixa que o pai vai cuidar. Por que isso tudo? O pai vai cuidar do país, Por que deixa isso pra mim. tudo? Vamos lá. Por quê? É comigo, dona Mara? Pode ser. Comigo. Então, eu vou dar as declarações do Júlio. O Júlio, eu acho que devia estar sem serviço na Câmara de Vereadores lá. Ele está licenciado. Está licenciado? Desde Então, estava com mais tempo livre aí. Está com mais tempo livre aí. Então, ele deu... não remunerada. A gente brinca, mas na verdade a figura dos filhos do presidente, a gente discute isso aqui, né? Não é o que eu digo, não é o que o Marconi diz, é o filho do presidente que diz. E ele fez uma frase muito forte, né? Que o país não terá transformações rápidas por vias democráticas. Lógico, causou um alvoroço de mídia, causou um alvoroço nas redes sociais, causou um alvoroço nas autoridades se manifestando. Ele mais adiante, ele insistiu um pouquinho, né? A roda que está girando em cima do mesmo eixo, continuam nos dominando, mas de uma forma diferente, né? Assim, incitando contra o sistema. Diante da repercussão, ele acabou amenizando um pouquinho mais adiante. Ele disse que, na verdade, ele estava prestando conta, Carla, aos eleitores do pai dele, né? Que cobravam mudanças muito rápidas. Então, ele, nessa aflição, ele fez uma frase tão forte. Mas é lógico, é uma manifestação muito forte, porque sugere, né, um fechamento de Congresso, sugere um executivo forte e absoluto. Bem, o Mourão, no exercício da presidência, e não surpreendendo, porque nós aqui temos quase que unanimemente elogiado muito o Mourão, que sempre que ele assume a presidência... Eu sempre fui fã do Mourão, mesmo antes de ele ir à presidência da República. Ou mesmo quando não está no exercício, mas no exercício da vice-presidência mesmo, ele tem dado declarações muito sensatas, né? Então ele falou que a democracia está mantida, a democracia está forte no país, né? Cobrado sobre as declarações do Carlos Bolsonaro, ele, de uma forma, as entrevistas dele são boas, porque ele se sente um Mourão muito leve, né? Então ele falou assim, não, as declarações do Carlos Bolsonaro, perguntem para ele, que ele está ali, conversem com ele, eu estou falando por mim na presidência, as instituições estão fortes. Daí o Congresso precisamos, e aí também parecido com o que dizemos aí, o Congresso tem que se negociar com ele, vamos lá, vamos negociar com os meninos, até usou uma expressão assim, os jovens, ou a turma do lado de lá, uma forma muito carinhosa. E o outro, que é a batata mais assaria nesta condição, que é o presidente do Senado, que pela sugestão do Carlos Bolsonaro ficaria desempregado. Né? Este reagiu a isso adjetivando um pouco mais forte, né? Ele disse que tinha o seu desprezo à manifestação do Carlos Bolsonaro, mas também defendeu as instituições, defendeu que a democracia está forte, especialmente que o Congresso está forte. É verdade. E os irmãozinhos? São os irmãos Metralha, será? Ou é o Luizinho? Deixa eu falar sobre... Fala. Eu queria saber onde o Carlos Bolsonaro mentiu. Onde que ele mentiu? Ou vocês acham que vai mudar alguma coisa com esse Congresso que nós temos? Ou vocês acham que vai mudar alguma coisa com os tribunais superiores que nós temos hoje? Todos devidamente aparelhados. Vocês acham que vai mudar alguma coisa? Ele mentiu? Não, ele falou a verdade. Eu disse isso aqui
30 dias depois que o Bolsonaro assumiu, início de fevereiro, eu digo, olha, gente, nós mudamos o executivo, não mudamos o legislativo nem o judiciário. Os tribunais superiores continuam com as mesmas pessoas e as casas legislativas têm os mesmos grupos que lideram os partidos, liderando a política brasileira. Então não pense que o Bolsonaro vai fazer milagre. Aí ficam cobrando o que mudou, o que não mudou, o que mudou, o que não mudou. Tá cheio de notícia boa, mas ninguém dá. Cheio de notícia boa. Olha, eu poderia fazer um programa inteiro aqui ao lado da Magda passando uma notícia boa, outra notícia boa, mas essas ninguém dá. Estão preocupados com o que o filho do Bolsonaro falou. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o filho do Bolsonaro tem razão. Eu me orgulho de dizer que 6 meses antes falei a mesma coisa. Não estou pregando aqui o fechamento do país. Não é isso. Mas que estão testando ao limite, estão. A imprensa que quer dinheiro, os bilhões que foram retirados de anúncio de publicidade governamental, a imprensa querendo dinheiro, a turma da lacração, a esquerda que perdeu a boquinha, isso sem falar nos parasitas e oportunistas de sempre, que não tem lado, querem algum tipo de vantagem, especialmente o clientelismo público. Então, eu acho que o Carlos Bolsonaro não mentiu, ele falou a verdade. Eu falaria a mesma coisa. Eu me assusto muito, pois dona não, Magda. pois não. Desculpe porque eu trouxe a Não, novela. deixa o Russo depois eu me assusto muito, já estava assustado com a manifestação do Carlos Bolsonaro, que é filho do Bolsonaro, e me assusto mais com um jornalista como o Vitorino defendendo uma coisa dessas, né? Porque, na verdade, a regra do absolutismo é exatamente isso. É quando tu diz que faria muitas coisas, mas não estão te deixando. Então, tu sugere que só ficaria bom se tu fechasse o Congresso e tu passa a ser o absolutista. Ou tu passas a tu ser o dono dessas decisões. Esta é a regra de todos os golpes de Estado, ou todos que objetivaram isso. E isso não é um privilégio da direita, dona Magda. Hoje relembraram com muita propriedade, em 1970, a esquerda ascendeu o poder e com um ano de poder, lá ele já se deu conta que era exatamente no regime democrático, tu tem que vencer pela maioria, tu tem que fazer o convencimento. E a esquerda lá quis fazer a mesma coisa, veio com o mesmo discurso. Não estamos conseguindo modernizar, não estamos conseguindo fazer, sugerindo também fechamento do Congresso. Então, ou tu é a favor do fechamento do Congresso, ou tu tens talento para negociar com o Congresso, ou tu tens talento para criar uma maioria, tu tens talento para criar as leis e mudar um país, que é o que nós precisamos. O que me admira muito é quando se falar a verdade, as pessoas se chocarem. As pessoas se chocarem com a verdade. O Brasil não está acostumado à verdade. Aí busca sempre recados subliminares quando se fala a verdade. O que o Carlos Bolsonaro falou é uma verdade. Que eu falei aqui, claro, que a minha repercussão comigo não teve nenhuma. Mas o Carlos Bolsonaro falou exatamente o que eu tenho dito. Eu não estou pregando fechamento de Congresso, nem estou pregando, pedindo o artigo 142, no fechamento do STF. Eu estou dizendo que o Congresso continua com as mesmas pessoas, com as mesmas práticas. E quando se fala em negociar Congresso, é mandar dinheiro para aquela rapaziada. E o Judiciário, os tribunais superiores, a mesma coisa. O STF que está aí é o mesmo STF que terminou o governo do PT, passou o governo do Michel Temer e continua aí tomando decisões com alguns dos seus membros absolutamente polêmicos. Essa é uma verdade. Eu não estou pregando nada, eu estou dizendo a verdade. É que as pessoas se desacostumaram a ouvir a verdade. Elas querem ouvir o que elas querem. O que me parece que talvez tenha causado a maior repercussão é a expressão vias democráticas. A gente entende que a democracia, por mais defeitos que acabem tendo, ainda é a melhor forma de se lidar com a situação. E o brasileiro, eu acredito até que o restante do mundo também tenha isso, do medo do que lhe tire do conforto, porque não foi sugerido nada, é como o Vitorino disse, dessa forma, a leitura que dá para se fazer daquilo ali é que dessa forma que está, não vai melhorar. Não vai melhorar rápido, vai ser lento. Estão cobrando mudanças rápidas. Eu usei uma expressão aqui recentemente que era para situações especiais, medidas especiais, mas também não trouxe uma sugestão. Aí é que está, a gente precisa de uma mudança que tire do status quo, que tire desse establishment, mas a gente não sabe direito. E é esse desconhecido que causa o medo ao confrontar com a chamada via democrática, que até então é o que a gente entende como a melhor forma de levar as coisas. Fica a minha pergunta, então, o que sugere Carlos Bolsonaro? O que ele quis dizer com tudo isso? O que ele sugere? Ele não sugere nada, ele fez uma crítica. É um direito que ele tem de fazer uma crítica. Sim, todos nós temos o direito de fazer uma crítica. Também retrucar e ter a sua opinião sobre a sua crítica. Se chama democracia. Mas ficar
tentando buscar segundas intenções do que o Carlos Bolsonaro diz, o que poderia ser que ele... Mas, as pessoas são assim, elas têm o direito de pensar. A coisa mais importante do país para a gente se preocupar. Pensamento é livre. Mais importante. Não, mas aí vira pregação. Não, mas tu está pregando uma coisa, os outros têm o direito de pregar nada, outra. Eu não estou pregando nada, eu estou apenas interpretando o que ele disse. Tá, ele disse uma verdade. Diferente. Até porque eu disse a mesma coisa aqui, repito, há 6 meses Sim, atrás. Não, tu já dissesse 2 vezes aí a mesma coisa, a gente entendeu, mas ela acha diferente. A Carla fez uma pergunta muito inteligente. Nós podemos pegar a frase, isso é... Carlos Bolsonaro diz que o país não terá transformação rápida por vias democráticas. Essa é a frase que ele disse. Não terá transformações rápidas. Contrário senso, só terminando com as vias democráticas. Eu acho que isso aqui não precisa... É interpretação literal, isso aqui não precisa fazer... Não, isso é dedução. É dedução. É dedução. Por como é que tu faz então ao contrário? Quando se diz que não vai ter modificações rápidas pela via democrática, é porque é preciso paciência para negociar com o Congresso, para ter uma interpretação mais cidadã por parte do tribunal. Então eu vou te ler 2 frases. Você deduziu uma coisa, eu deduzi outra. Não, mas eu vou te dar 2 frases e aí tu deduz também. Eu quero a tua dedução, porque tu é muito inteligente. Eu estou dizendo, eu estou surpreso com a tua interpretação. Eu quero 2 frases dele. A roda gira em cima do mesmo eixo. É uma frase dele. Continuam nos dominando de jeitos diferentes. O que ele está insinuando com isso? A roda gira do mesmo jeito. Está evidente de que ele está dizendo que não mudou nada no Judiciário e nem no Congresso Nacional. Está evidente, é os mesmos que estão mandando, que estão fazendo o que querem e o que bem entende lá. No entanto, Vitorino... Está evidente isso. Tá evidente. Os mesmos estão nos dominando, sim. Eu disse, o Bolsonaro não vai governar. Não vai governar, não vai ter Tudo que ela tem para dizer. Eu só quero pegar essa tua interpretação e fazer um gancho com os outros 2 filhos do presidente, um Eduardo Bolsonaro, que também publicou uma foto no seu Twitter e publicou uma foto visitando o pai num hospital em São Paulo e mostrando a pistola que estava na cintura, que também causou alvoroço e tudo mais. Na minha opinião, ele não precisa mostrar que ele está com uma pistola na cintura, todo mundo já sabe que ele anda armado, e também visitou a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro e mostrou a pistola e disse assim, não precisam ficar com medo, né, que ele usa com a tal da pistola. Mas fora isso, que é o de menos, como diz o Vitorino, fala-se que anda oferecendo cargos no CAD em troca de uma aprovação para a embaixada nos Estados Unidos. E com relação a Flávio Bolsonaro, um dos tweets mais comentados era a hashtag #AssinaFlávio, se referindo à CPI da Lava Toga, que eu acredito que até o Vitorino é a favor da tal da CPI da Lava Toga, que já fez, inclusive, algumas críticas com relação ao Alcolumbre. Mas tá vazando essa CPI. Então, assina Flávio Bolsonaro, era o tweet que era mencionado, e ele foi o único dos 4 senadores do PSL que não assinaram esse requerimento. Só para lembrar, é o 3º requerimento que se tenta dentro do Senado para ingressar com uma CPI da Lava Toga. O Alcolumbre, que é o presidente do Senado, diz que não tem interesse porque seria uma afronta ao Poder Judiciário. Mas as pessoas, no entanto, estão querendo saber o que acontece dentro do Poder Judiciário. E Flávio Bolsonaro foi colocado como a pessoa de frente do PSL para fazer com que os outros senadores deixem de assinar. Os outros senadores disseram, não, a gente não vai deixar de assinar esse requerimento vai acontecer. Mas ele já ligou para alguns senadores pedindo, então, que desistisse do requerimento da CPI da Lava Toga. Então, a gente volta para a mesma roda que está funcionando do mesmo jeito. Inclusive, por aqueles que estão dentro do governo. Essa é a minha leitura, não sei qual é a tua. Não, eu acho a situação do PSL é uma situação delicada. Porque se o Bolsonaro, filho dele, não assinar, vai ficar mal. Agora, já não assinou. E disse que não vai assinar. E o presidente do PSL incumbiu o próprio Flávio Bolsonaro de ir tramitar dentro do Senado para tentar acabar com a CPI. E isso merece crítica. Vamos fazer uma crítica que interessa. Isso merece crítica. Eu acho que ele está se acovardando. Esse rapaz que bota revólver na cintura e anda se exibindo, na minha opinião... Esse é o Eduardo. Está se acovardando. Bom... Hoje fizeram uma colocação muito interessante. Foi o Julinho da revista Press que publicou um negócio assim: se tentassem matar o teu pai
e ficassem ameaçando ele 24 horas por dia pela internet, e ele vai para a 4ª cirurgia, você, sendo policial federal, você colocaria um revólver na cintura para ficar ao lado do seu pai? Colocaria. Colocaria. No entanto, não precisava. Colocaria, mas não ficaria Não, e mostrando. ele tá com ela, mas não precisa publicar no Twitter, nem mostrar pra polícia, nem... São coisas diferentes, né, Vitorino? Não, o que eu estou deixando bem claro... Sim, mas ele tá usando, ninguém criticou ele estar usando. Não, ninguém criticou ele. Nós criticamos ele mostrar assintosamente... Sim, é uma forma, assim, de contenção. Ah, bom. O assinte é uma forma de contenção e é um direito que o policial tem. Tá bom. E dentro da Federação das Indústrias, para empresários pra e tudo mais, para que mostrar e dizer Bom, que as aí eu pessoas não não sei. precisam Mas é isso que ela disse, Vitorino. Aí eu não sei, não. É isso que nós estamos Foi criticando. criticada a foto ao lado do pai. Sim, e é uma postura que ele tem. Não ouviu o que ela não disse, então. precisa. Não, a minha crítica a ele é não assinar a CPI da Lava Toga. A CPI da Lava Toga está fazendo água, fazendo água porque... Tá falando de outro. Esse é o Flávio. Sim, eu tenho o direito de criticar os dois. Também, Mas criticar por mas só fatos avisa pro importantes. telespectador. E esse da CPI da Lava Toga, o do revólver na cintura, deixa pra lá. Tem mais aqui. Pressionam e ameaçam, não ameaçam? Faz a contra-ameaça. Tá, então vamos seguir. Vamos lá. Peraí, Para aí. deixa eu falar. Não, tá, tu tá falando. O que eu estou desde o querendo início. dizer é o seguinte: a CPI da Lava Toga está fazendo água. 2 ou 3 senadores já reclamaram sutilmente através de seus senadores e estão fazendo chegar à imprensa que eles estão sendo chantageados. Tem uma senadora, inclusive, que tem uma ação no Tribunal Regional Eleitoral que quer impugnar a sua candidatura. E ela está sendo ameaçada. Recebeu ligações dizendo, olha, CPI da Lava Toga, cuidado, não assina, tem uma ação sua sendo julgada lá, pode ser perigoso. Eu não sei quem está fazendo as ameaças, mas por que esse medo da CPI da Lava Toga? Por que esse medo? Por que o Gilmar Mendes reage com essa violência quando diz que as contas dele estão sendo investigadas? Ele e a mulher são milionários. Por que não pode investigar? Por que o seu Toffoli reage quando alguém fala do STF? Fala em democracia e manda o Alexandre esse sair caçando jornalista e fechando revista, chutando porta através da Polícia Federal. Peraí, a democracia nos olhos dos outros é bom, é isso? É isso que eu quero colocar para vocês. É a desigualdade do tratamento. E isso está cada vez mais acentuado no Brasil. É que eu acho até juntando Lé com Cré, assim, dentro dessa ideia, quando a gente traz essas concepções interpretativas, dizendo ele quis dizer isso, não quis se expressar dessa forma, talvez os esforços e principalmente a utilização das redes sociais, que hoje sim são um meio de comunicação importante entre figuras tão significativas para a nossa nação e pessoas comuns, como qualquer um de nós, acho que talvez expondo esse tipo de corrupção, esse tipo de pressão, fazendo até algum esforço para mostrar para a população, olha, nós tentamos e nossos esforços estão se manifestando dessa e desta forma. Mas não dá, a gente não consegue governar. Do que deixando, eu digo às vezes, até numa expressão, numa frase, ele quis dizer isso, não quis dizer aquilo. Então tu gera toda uma ideia, tu gera toda uma discussão em cima de um nada com nada. Segundo o Vitorino, nada com nada. Então vai lá e expõe esse tipo de investigação, esse tipo de pressão, esse tipo de coisa que vai fazer o Brasil mudar. Não a gente ficar discutindo se ele quis dizer certo, se ele quis dizer errado. E até sobre a foto, acredito que dentro dessa ideia ele tem um statement, né? Ele tem uma forma de se posicionar, ele tem as suas ideias. Eu acho que aquilo é muito mais pela personalidade, a pessoa que ele é, né? O ego que ele existe, que ele coloca aquela arma porque significa uma bandeira que ele acredita. Olha, eu estou vendo a foto aqui, ele não exibiu para todo mundo a arma, não. Ele usa a arma na cintura e ele abraçou. Ele abriu o braço para abraçar o Silvio Santos e apareceu a ponta da arma. Estou com a foto aqui. Estou com a foto vendo aqui. Uma coisa é você pegar e andar mostrando a arma. Aquela ali ele fez questão de mostrar. E aquilo ali, sim, foi uma forma de retração. A retração policial que diz, olha, não vem que tem. Agora, eu estou vendo a foto da Fiesp aqui, estou vendo a foto seguinte, apareceu a ponta da arma porque ele abraçou o Silvio Santos e o casaco abriu. Então, uma coisa é você mostrar a arma, outra coisa é aparecer uma pontinha da arma. Então, sabe, quem noticiou do jeito que quis. Esse é o perigo que nós estamos vivendo. Sabe, em vez da gente estar discutindo aqui a ideia da criação do novo imposto, que eu quero dar um pau no Paulo Guedes, ou esse filho do Bolsonaro não assinar a CPI da Lava Toga, vamos dar um pau nele por causa disso. Agora, apareceu a arma, ele disse não sei o que, ele está querendo dizer que tem, sabe, talvez. Gente,
É quando a gente fala, a gente é uma figura pública, todo e qualquer comportamento, todo e qualquer gestual, todo e qualquer acessório que a gente utiliza, nós mesmos aqui somos criticados, às vezes por não estar com um brinco combinando, por não estar com uma gravata adequada, porque na visão das pessoas... Então, acho assim, quando você é uma figura pública, e por isso existe hoje tantos coachings e pessoas especializadas para não gerar esse tipo de crítica que às vezes tapa o sol com a peneira. Você fica preocupado, a gente falava do Crivella, pela abordagem errônea, ele fez da Feira do Livro um sucesso, da obra que estava sendo comercializada um sucesso, ao contrário de reprimir uma ação que não estava adequada. Então tem que cuidar muito hoje em dia como a gente divulga e como a gente se porta nos locais, né? Posso continuar, Vitorino? Posso continuar? Obrigada. Quem estava falando era a clínica odontológica Dr. Elísio Marques da Silva, há bastante tempo, é uma clínica digital, visando dar o melhor aos seus pacientes com excelente qualidade e preço justo. Nós utilizamos o que há de melhor na odontologia digital. A função imediata é uma prótese que evoluiu muito, superando inclusive todos os tempos. Uma coisa imediata. Em apenas um dia, você poderá sair com os seus dentes sorrindo de felicidade. Seja inteligente, não deixe de ganhar ou de ser enganado, não se deixe ser enganado por novas clínicas que estão aí surgindo da noite para o dia. Procure uma empresa com mais de 30 anos de experiência. Procure aquela que é a melhor, a clínica Dr. Elísio Marques da Silva. Aliás, quando eu falo nessa clínica, eu sempre sou a portadora, eu sou aquela que transmite a vocês um grande abraço do Dr. Sorriso. E o telefone, não esqueçam que o telefone, liga para lá, 3204-3204. O prefixo é 51. Não deixe de marcar a sua hora, porque entre as coisas que a gente sempre fala aqui, um sorriso faz a felicidade da gente. Um sorriso bonito faz a felicidade de muitos nós. Por falar em sorriso bonito, que faz a nossa felicidade também, é a sua participação no nosso programa através das nossas redes sociais. Instagram, por exemplo, acessa aí o @atualidades.pampa. E se você quer avisado, quer ser notificado de quando o nosso programa entrar no ar, você pode fazer isso pelo YouTube. Você entra no youtube.com/tvpampa e aí ativa aquele sininho, aquela sineta que tem do lado direito. A partir de então, você recebe todas as notificações que nós estamos no ar, Carla. Aqui no Facebook do Atualidades Pampa, facebook.com/atualidadespampa. O Lousada, o Arnaldo Lousada fez uma crítica a mim, claro, fiz uma crítica à família Bolsonaro e realmente que quando a gente critica a família, a gente também é criticada nas nossas redes sociais. A Carla hoje está decepcionando, tem que desenhar, é muito mimimi. Eu tenho apenas com a minha consciência e apenas com ela que eu tenho que ser sensata e falar aquilo que eu penso, né? É com ela continuar com a minha coerência e tudo mais, aceito a crítica e tudo mais, mas eu não acredito que seja muito mimimi. Enquanto isso, realmente o Vitorino está ganhando todos os aplausos e tudo mais dos nossos telespectadores. Já no WhatsApp... Porque ele diz o que as pessoas querem ouvir, né? O Walter de Porto Alegre, Carla, senador, não será porque filho... eu falo a verdade? Não sei, Vitorino, dá licença da gente. Mas não é possível isso. É só a verdade dele que vale. Chato na maioria das vezes, pensam igual o Vitorino. Mas a gente respeita. A gente respeita, tem que respeitar os outros que não pensam assim. O Walter já acha o contrário. Carlos, senador, filho do presidente contra a CPI da Lava Toga, protegendo quem o protegeu. O presidente dando cargos para conseguir fazer o seu filho embaixador e o presidente distribuindo dinheiro um dia antes da votação da Previdência. Esse dinheiro antes da Previdência, ele já estava no orçamento e ele já estava previsto, a gente já tratou sobre esse assunto. Tenho que concordar com outro filho. A roda está girando no mesmo eixo. Walter, de Porto Alegre, no nosso WhatsApp. Eu dou razão a ele na crítica à não assinatura da CPI da Lava Toga. A crítica que você fez e que esse telespectador fez, eu dou razão. Dou razão. Eu acho que o filho do Bolsonaro tem que se explicar por que não está assinando essa CPI, porque isso é um anseio popular. Tenho certeza que 99,9% das pessoas que votaram nele
querem uma CPI, querem uma limpeza completa no país. O senhor está sendo covarde, seu filho do Bolsonaro. Qual é o... É o Flávio, É o no Flávio. caso, Seu o Flávio, senador. o senhor está sendo covarde numa hora importante para o país. Cara, só em relação à tua manifestação, quero dizer que a gente está aqui não é para ser simpatia. Ninguém é candidato a simpatia. Quando às vezes a maioria pensa com a gente, que bom, mas quando a maioria não pensa, a gente respeita muito e esse é o lema do programa. É o compromisso com a linha de pensamento de cada um. É isso que a E gente assim tá se fazendo faz aqui, uma né? democracia, né? São vários pensamentos diversos e não precisa convergir. O telespectador acaba tirando a opinião dele, né? Tem os preferidos e tudo mais. E é para isso que servem as nossas redes sociais. Tenta, Mas não precisa ligar o... A gente tenta respeitar e ser respeitado. Quando a relação é desigual, nem para um lado, nem para o outro, sempre sai alguém desagradado. Agora o xingão pra mim pode pular aí, dona Posso? Não precisa ler, não mas precisa tá ler. cheio. Pode pular. Tá cheio. Marconi, a tua manchete, Mas não por lê, favor. dona... Tua manchete. Então, é um dos problemas que o Brasil enfrenta, não é nenhuma novidade. Os dados aqui divulgados, a gente já carrega essa percepção há muito tempo. Um estudo chamado Educação em Revista, promovido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mostra que apenas 18% dos adultos concluem o ensino superior. E essa pesquisa traz outros tantos dados que são muito interessantes em relação ao investimento na educação no Brasil. O Brasil... primeiro, para pontuar, né? Esse estudo foi feito entre 36 nações da OCDE, né, da organização, e mais 10 países convidados, aí, entre Argentina, Brasil e outros tantos. O Brasil, entre esses países pesquisados, é um dos que mais investe em educação, porém, um dos que menos investe por aluno. E aí entra esse conflito, porque a gente não sabe muito claro, a gente até conversava um pouco antes, fica nesse mundo abstrato do que é investir em educação, no fim das contas. Pintar 2 paredes de uma escola é investir em educação do jeito que a gente espera e busca, né, então, resultados. Os números mostram também, por exemplo, esse investimento, ele não é pouca coisa, não, de maior do que a média. O Brasil, em 2016, investiu 4,2% do produto interno bruto em educação, enquanto a média na OCDE foi de 3,2% nos países, né, que integram o grupo. Outros dados que eu reuni aqui que me chamam a atenção também. São $3.800 por estudante no ensino fundamental 1, isso aqui no Brasil, enquanto a média da OCDE investe $8.600 por aluno. No ensino fundamental 2, são $3.700 por aluno, enquanto a média da OCDE é de $10.200. Outros dados mostram aquilo que a gente já tem, como eu disse, a percepção em relação aos salários dos professores. O professor, mesmo com ensino superior, devidamente graduado, qualificado para atuar, ele recebe muito menos do que a média dos países que integram a organização. E chama atenção outra coisa, recebem até 13% menos do que outros profissionais graduados. Aí tem outros tantos dados, o estudo está disponível, né, para quem quiser dar uma olhada com mais detalhes, mas aí a gente começa a perceber, por exemplo, algumas coisas em relação aos resultados negativos de uma certa facilitação que houve de acesso ao ensino superior. Por que esse número tão assombroso de 18% apenas concluir? Porque jogar o cidadão dentro de uma universidade, numa medida populista, não o ajuda a concluir o ensino superior. Fazer um ensino superior é muito caro. Você tem uma série de outros gastos, além do custo da universidade em si, que acabam, infelizmente, fazendo com que as pessoas acabem desistindo no meio do caminho. Você tem financiamentos As que dificuldades hoje... são muitas, né? São muitas, claro, houve o que eu chamava, né? Eu sempre disse, a gente viu um derrame de qualquer coisologia na Unesquina, né? A gente vê, forme-se em engenharia, em EAD, em 1 ano e meio, com aula à distância, com ensino, consulta, ou seja, um facilitador que de nada ajuda, de pessoas que não concluem esse ensino e estão jogadas aí, desempregadas, com uma dívida em muitos casos, né, em relação a financiamentos,
E aí o resultado a gente vê, né? E a gente também tem, não só para exemplificar, assim, dentro do Rio de Janeiro, por exemplo, a Vila Kennedy, ela tem uma escola técnica que está pronta há 5 anos, ela poderia receber 1.500 alunos, só que ela não foi inaugurada por falta de verbas para que esse local pudesse recolher esses alunos, pudessem dar as aulas, professores. Então, há 5 anos está pronto, foi colocado, foram mais de, se eu não me engano, 3 milhões de reais gastos nessa obra, foi dado como investimento na educação, a escola está pronta, mas como não tem dinheiro para as atividades, né, normalmente, então ela está fechada, mas está como investimento. Então, esses 3 milhões jogados fora porque não pode receber os alunos. Russo. Nós temos falado, e foi uma discussão que tivemos a semana próxima passada, que é exatamente os cursos técnicos que se defende tanto, né? Porque no Brasil, como nós tínhamos uma expectativa, quando nós saímos do terceiro mundo, Dona Magda, do nosso tempo, saímos do terceiro mundo para ir em desenvolvimento, tinha mudado a linguagem, né? Era coisa, o Brasil está em desenvolvimento, não era mais país do terceiro mundo. E, evidentemente, começou a se defender muito que só através da graduação, né? Então, que é como se fosse um cidadão de segunda linha se tu não tivesse uma graduação. E se descuidou essa parte técnica e, ao mesmo tempo, como o país não continuou a gerar riqueza, há um bando de formados desempregados. A dona Ana nos trouxe um exemplo aqui que me calou muito fundo. Ela disse que tem gente que já não quer fazer graduação porque ele se torna tão caro e aí ele já não consegue o emprego porque, como ele tem doutorado, mestrado, ele acaba imaginando que ele queira ganhar tanto e, portanto, contrata um profissional mais barato sem isso. Quer dizer, a inversão da ordem total, né? Não, e até o curso técnico ele é mais rápido, porque o que às vezes você demora numa especialização 4, 5 anos no curso técnico, eu estou num caso em que opto por fazer 2 anos de uma graduação específica numa área, um curso técnico, ou 4 anos de um curso completo, que eu posso atuar em várias áreas. Então, até para especificar aí pelo tempo e pelos valores, porque a gente fala de investimento, gastar R$2.000 em 2 anos e gastar R$2.000 em 4 anos é um investimento muito diferenciado. Os valores não batem e as bolsas, até como o Marconi fala, às vezes deixam a gente endividado. E um jovem com 25 até muitos anos depois de formada. R$40 mil de dívida, como é o caso em alguns. Não é pouca, essa dívida não é assim para resolver. E os juros dos juros. E se você não consegue fazer parte do mercado de trabalho sem uma renda, fica mais difícil ainda. Quem garante que você vai sair empregado, né? E essa realidade há muito tempo já não existe. E tu precisa do emprego para poder pagar o empréstimo. Tem, inclusive, uma prática, eu não vou dizer comum, mas eu conheci já estagiários que ficam adiando a sua formação para continuar mantendo o seu emprego. Porque sabe que a partir do momento que concluírem o curso, serão dispensados dos escritórios, trocados por novos. Na área do direito nós temos muito isso. Já que estamos na área da educação, ontem eu falei da escola cívico-militar de Bagé, que foi escolhida e tal. Hoje o diretor da escola se manifestou dizendo que esse programa já está sendo implementado, falou que a comunidade vai continuar escolhendo a direção, que a parte pedagógica continua com os professores, com civis, mas que a parte da disciplina vai ficar com os militares. A disciplina, leia-se, o comportamento nos corredores, a hora da chegada, a hora da saída, o respeito, o uniforme, tudo aquilo que a gente precisa dentro de uma escola. Claro. As crianças e os adolescentes precisam de disciplina. Então, eu achei bem importante, ele disse que vai buscar nessas crianças os valores que foram perdidos. Então, eu acho bem importante que realmente isso aconteça, e como eu disse ontem, que não fique só na escola de Bagé ou outra que for escolhida pelo governador, mas que isso realmente se alastre, porque a gente precisa de disciplina nas nossas escolas. Deixa eu só ver se o Vitorino tem alguma coisa para falar sobre esse assunto. Eu queria dizer o seguinte, que as escolas militares, sempre que se faz qualquer tipo de competição entre escolas, as vencedoras são sempre as escolas militares. Exatamente por causa desse rigor. Eu acho isso importante. E o problema que nós temos na educação brasileira, repito, é gestão. Eu tenho dito reiteradamente, aqui a Carla já falou várias vezes sobre isso também, dinheiro tem, ele está mal aplicado, mal gasto. Nós temos um problema seríssimo de gestão. Não adianta ser um bom professor, um bom doutrinador, tem que ser um bom gestor. Educação, tal como a saúde, tal como a segurança, exige gestão. E isso nós não temos tido no Brasil nos últimos tempos. Carla, tu talvez possa contribuir por ter filhos, e a Ana, que saiu mais recentemente dos bancos escolares, por ser mais jovem de nós.
Há um perfil de comparação, porque se trata a escola militar, se compara com a escola pública, onde vivemos o descalabro, os professores apanhando, falta de professores, de serventes, de segurança, de tudo. Né? Mas as escolas profissionais não militares, vamos lá, vamos pegar os colégios de primeira linha. Existe esse mesmo descalabro com os professores? Qual é o teu sentir, tu que tem aluno, que tem filhos de idades diferentes, inclusive, né? Não, depende da escola, Ruxa. Algumas escolas são mais liberais e tudo mais, com relação à frequência, com relação a toda essa questão. Mas, na questão da educação privada, está tudo muito bem, obrigada. Agora, essas escolas cívico-militares, elas serão implantadas exatamente nessas escolas que não tem nenhum tipo de ingerência, né? Que os próprios diretores e os professores não estão conseguindo mais controlar. São escolas que as crianças estão em vulnerabilidade social, são aquelas crianças que não têm uma educação, ou que se o pai e a mãe tentam educar, o pai e a mãe passam o dia inteiro fora de casa e eles ficam sozinhos, então não tem como. Então, essa é a beleza do projeto. Os militares, eles não vão nas escolas que estão dando certo, eles vão nas escolas que não estão dando certo. Nas e que não localidades conseguem, onde está exatamente, difícil, né? não conseguem alcançar um grau razoável de aprendizado para depois entrar numa faculdade, como disse aqui o Marconi. Então, essa é a beleza do projeto. Tem alguns casos pontuais, assim, por exemplo, em relação às privadas, como a gente teve problemas com o Colégio Rosário recentemente, né? Então tem algumas questões que aí entra outras coisas também, né? Até em termos de conteúdo, de metodologia de educação dos professores. De educação, aí vai se aprofundando aquela questão do que tipo de conteúdo está sendo levado a esses alunos. Esse último caso do Colégio Rosário veio à tona de novo a questão da doutrinação, né? Ao que se leva à cabeça desses alunos, ao comportamento dentro de sala de aula, mas dentro da privada são algumas coisas pontuais, realmente. Eu percebo... Diferente da escola pública. Diferente da escola pública. São raras aquelas que têm a disciplina. Eu quero seguir nessa de uma boa notícia, dando também uma notícia muito importante para você. Você que tem perda auditiva. A MySons Clínica da Audição fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. Esta tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. Estudos recentes da neurociência comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando assim a audição, a memória e também a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar com esta nova tecnologia, você deve ligar para este número. O prefixo é 51, o telefone é 3061-7373. Você liga para lá, agenda uma avaliação e um teste auditivo. Aproveite esta oportunidade que a Clínica da Audição está proporcionando a vocês, lembrando que o número de aparelhos com esta tecnologia de indução magnética é limitado. Portanto, não perca tempo. Aqui no youtube.com/TV Pampa, no nosso canal, nós estamos ao vivo, as pessoas já estão se manifestando. E um deles aqui, ó, Chicão, fala, por favor. Agora Chicão. ele vai falar, que o assunto dele é internacional. Eu vou falar na minha manchete, mas antes disso, estou apresentando hoje. É o Luiz aqui, que falou que eu perdi, é o Luiz. Luiz, um protótipo do que vai ser Francesco Tofani, um óculos do verão, um óculos muito legal. Esse aqui é um protótipo que vai ser trabalhado ainda em acetato. Mas a minha manchete de hoje é que o Trump fez um erro crasso. Ao ele encerrar as negociações com o movimento radical terrorista talibã no Afeganistão, ele errou. Por que ele errou? Porque a chance da paz é agora. Não adianta os americanos dizer que o Mullah Omar, sogro de Osama Bin Laden, criou o 11 de setembro. Isso aí é quase 20 anos atrás. O Afeganistão tem um 11 de setembro todos os dias. Quem viu o filme Precisão Máxima sabe como é que é os drones no Afeganistão. Aquilo que aconteceu nas Torres Gêmeas, toda semana dentro do Afeganistão. Mas como a mídia é ocidental, só fala das Torres Gêmeas, desastre americano, Nova York. Teve desastre em Cabul, em Peshawar, em Kandahar, mas ninguém fala isso. Então, o que aconteceu? O grupo Talibã, liderado
por esses terroristas que perderam o poder após a saída dos russos, tomaram o poder, depois os americanos tiraram o Talibã do poder do Afeganistão, resolveram dar um basta. Esquece o passado. Trump topou. Vamos negociar. Trump montou o lugar da negociação, Camp David. O povo americano ficou apavorado. Aqueles que destruíram as torres gêmeas vão estar em Camp David, que é a casa de veraneio dos presidentes americanos, negociando com nós em solo americano. Só que o povo americano esquece que já morreu muito mais afegão que as 3.000 pessoas nas torres gêmeas. Isso aí eu, como professor de história, posso avaliar, e não a ótica do vencedor, mas a ótica da real. Pressionado pela mídia, aconteceu um fato, que o Talibã não tem culpa. Como o Talibã abriga grupos terroristas, como a Al-Qaeda e também o Estado Islâmico, houve um atentado em Cabul, morreu 12 pessoas. O Trump usou isso para minar a negociação com o Talibã. Fez um erro. Por quê? Porque vai recrudescer a guerra no Afeganistão, corpos de soldados americanos vão voltar para os Estados Unidos, isso aí vai repercutir mal e o Trump corre o risco de não se reeleger. Ora, o Trump tem que ter uma grandeza de grande gestor. 11 de setembro passou, aquilo ali passou. Hoje nós estamos em 2019, temos que negociar a paz e evitar que o Afeganistão continue esse foco de terrorismo. Nisso aí o Talibã tem razão, dona Magda. Alguém vai querer falar sobre esse assunto? Só para pontuar a questão do porquê dos Estados Unidos, é muito difícil os Estados Unidos deixar para trás o 11 de setembro. Por uma postura cultural até. Mas os japoneses deixaram para trás Hiroshima. Claro, e permitiram que os americanos só vê o umbigo deles. Não, claro, é que assim, existe uma cultura, por exemplo, os Estados Unidos terem sido atacados dentro de suas terras, para eles aquilo ali foi até muito pior do que ter o seu símbolo econômico atacado. Né? As Torres Gêmeas simbolizavam muita coisa ali, não só 2 prédios com uma quantidade incalculável de pessoas dentro. Então é muito difícil. O americano tem esse nacionalismo muito forte, essa coisa muito exacerbada, que atacar a própria terra, e eles são uma nação que vivem com esse medo, né, de que as nações, por exemplo, do sul, lá mais próximas ao sul dos Estados Unidos, voltem para tomar o que era deles, né? Eles carregam, por isso a cláusula pétrea deles lá, a segunda emenda da questão da arma, do povo se defender, eles vivem isso. E terem sido atacados dentro de seu próprio território, aquilo ali vai ser uma mancha na história deles que é muito difícil. As crianças hoje lidam isso em sala de aula lá, eles tratam de uma maneira quase pessoal, né? De levar para sempre as homenagens, nunca deixaram de ser feitas. É muito difícil, Chicão. Eu concordo contigo, mas para contar com isso, talvez seja a parte mais difícil. O Japão perdeu Hiroshima, Nagasaki, e tem gerações que até agora estão infectadas pela guerra atômica, pelas bombas atômicas, e permitiram que os Estados Unidos colocassem fábricas, tudo. Acho que falta grandeza nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está que nem Roma antiga, muito de salto alto. Por isso que a China está chegando aí. Ainda sobre essa ideia, né, a gente fala de uma mídia globalizada e principalmente quem não se recorda, né, da queda das Torres Gêmeas, quem não tem isso no nosso imaginário. Eu me lembro, eu era criança, estava chegando da escola, aquele absurdo, todo mundo pensando que ia acontecer a guerra e tudo mais, mas essa realidade que o Chicão expõe é que a gente não vê o outro lado da moeda, como os Estados Unidos explorou, e a gente fala que os testes do armamento moderno, que a gente fala que são armas disparadas por drone, a gente fala aquelas bombas que têm geolocalização, que atacam às vezes pontos frágeis, que são escolas, hospitais, para dificultar e também gerar aquele ódio máximo e tirar a vontade das pessoas, e o que gera às vezes mais vontade ainda dos orientais, né, de entrar dentro dessa guerra é muito complicado, tanto que quando eles começaram a expor os terroristas fazendo aquelas execuções, né, que degolavam as pessoas, etc, isso até foi vetado, mas a gente coloca, quando a gente viu o horror da guerra através da guerra do Vietnã, todo mundo virou contra a guerra, enquanto ninguém sabia o que acontecia lá, estava tudo bem, eles estavam lá, era pelo bem da nação e tudo mais, mas quando a gente enxerga isso, a gente repensa. É que o outro lado nunca tem chance contra os Estados Unidos. É só os Estados Unidos. Isso aí que cria o ódio do mundo em cima do povo americano. Nisso aí eu dou razão para os orientais. Porque largar bomba, drone em Cabul todo dia, tu tá aqui, cai um drone aqui, não é nada. Agora, Torres Gêmeas, sim. Então, o americano é diferente do oriental, então.
Para quem acompanha os Médicos Sem Fronteiras, eles têm diversos documentários e tudo mais que abordam esse tipo de coisa, não pelo viés político, mas pelo que realmente acontece. Eu fiquei surpresa, eu fui em uma palestra, fiquei realmente chocada com as imagens que eles acabam exibindo. Mas, dona Magda... Eu acho que o Vitorino quer falar sobre isso. Eu queria só dizer o seguinte, que esse imperialismo americano, a nação do norte, assassina, destruidora, o pior país do mundo, você já conhece esse discurso, né? Você já conhece. A nação que tem a maior economia, a maior tecnologia, a nação que, sim, faz uso do mundo, faz quem pode. Faz quem pode. Então, vamos deixar bem claro uma coisa. Vamos ser amigos e ficar próximo daqueles que nos somam. Daqueles que nos somam. E eu acho que o Brasil tem uma parceria com os Estados Unidos, a amizade entre essas nações é importante. É importante também por causa disso, pelo aspecto de segurança. Até nós muita... somos uma nação desprotegida. Até porque muita gente que saiu do Brasil, sem esperanças com o Brasil, foi para lá. Para os Estados Unidos, em especial Miami. Miami está cheio de brasileiros. Já não, nem se acha mais Estados Unidos. Né? O que se diz é que a história é escrita pelos vencedores, mas nem sempre é a verdade. Essa dos Estados Unidos não vai ser. A China está chegando aí. Mas saindo dos Estados Unidos, dona Magda, eu vou dar uma notícia agora que quando eu sempre falo aqui, parece que eu tenho um tom de deboche. E eu não tenho um tom de deboche, eu tenho um dom da sabedoria, do conhecimento. Agora sim. Essência. Agora sim. Eu falo a essência. Modéstia. Quando eu falo em futebol, eu sempre vou acertar, porque eu sou um estudioso do futebol. O site Sporting Bet fez o site apostas na internet. A Ana sabe como ninguém. Sabe quem é o favorito para ganhar a Libertadores, que está pagando 3-1, que é o favorito, que eu digo todo dia aqui, Boca Juniors. Segundo favorito, Flamengo. Terceiro, River Plate. E quarto, Grêmio. Por que eles estão na frente de nós? Porque num jogo só é difícil ganhar de Argentina, dona Magda. É verdade, é verdade. Olha aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Ao sábado... O Russo não gostou que o Grêmio dele virou o azarão. Evidente que não. Eu também não gostei, o meu Grêmio virou azarão. Ai, meu Grêmio não torce pro Grêmio. Eu vou torcer contra o Grêmio, contra o Flamengo, fazer uma injúria contra mim. Dona Magda, Pra mim, o Chicão até é colorado agora, porque tá dizendo que vai torcer pro Grêmio. Existe uma vertente de que o Chicão é colorado. Era no sempre passado. Foi, e depois... Houve um atentado sexual do presidente colorado em cima da minha ex-mulher, que eu não gostei. Não que foi nos isso, foi outra coisa. Houve uma magoa. Não tem uma meia pra esquentar o Chicão, não tem uma meia, porque tá frio, né, Magda? Fala, eu só queria dizer que primeiro, o Chicão é um expert e nada a reparar o que ele disse, mas só na conclusão eu ouso discordar. Eu acho que é mais fácil ganhar de Argentina em jogo só. Um jogo só, especialmente porque o jogo não é na Argentina, é num país neutro. Então, todas aquelas condições que favorecem, como eles fizeram... Eu era da diretoria na época, dona Magda, 2007. Fui uma semana antes da final com o Boca Juniors lá. Em 2007, o Boca ganhou o jogo lá e depois ganhou aqui. E vivi o que é o estádio argentino, o ambiente que eles criam para os jogadores, para a arbitragem. Expulsaram um jogador do Grêmio, houve um gol lá duvidoso, não havia o VAR na época. Então formam-se condições extremamente difíceis. Então esse jogo, sendo num país neutro, me parece Mas neutro, Russo, entre aspas, vai muito mais argentino que brasileiro. Não. Os argentinos vão 20 mil atrás do Boca Juniors, do River Plate, foram para Madrid, o Brasil não vai, o time brasileiro estádio não vai. O estádio vai lotar e tu pode ter certeza que vai ser meio a meio, vai ser uma invasão. Mas Tu vai ver, se tu o vai Flamengo ver. passar, vai ser meio a meio. Agora, se o Grêmio... O Grêmio não vai ninguém, vai tu. Olha aqui, a Ana acabou de falar... da Argentina, Tisca. Eu estava lá em 2000... Desculpe, dona Maria, mas ele está me provocando. Em 2007, invadimos a Argentina ali quando fomos tricampeões da Mas isso é passado, né, amigo? É passado, hoje não vai tu. Mas a Ana agora há pouco falou sobre uma meinha, né? Que o Chicão é pé frio, enfim. Então eu quero aproveitar e falar desse friozinho gostoso que está aí, dia sim, dia não, uma chuvinha também que ameaça e que chega, né? Pois nada melhor do que descansar num colchão bem confortável e num ótimo travesseiro. E acertar a combinação entre colchão e travesseiro é muito importante para que você consiga relaxar de verdade. E sabe onde você encontra essas combinações perfeitas? Onde você pode fazer um test drive? Na Sleep Shop. Lá, além de marcas conceituadíssimas de colchões e travesseiros, tem todos os produtos
com aquela coisa mágica, descontos especiais e todos os modelos para entrega imediata. Ou seja, você já sai da Sleep Shop com a entrega agendada. Então, dê uma passadinha na Sleep Shop, 24 de outubro, 1363, com estacionamento próprio e confira as novidades. E aproveite, obviamente, as ofertas. Escolha a combinação ideal para aproveitar o melhor do inverno de um jeito bem confortável. Você também pode se informar pelo telefone 3330 1592. Lembre, a Sleep Shop, você merece dormir muito bem. Viu só? E no nosso Instagram, @atualidades.pampa, a manifestação do perfil, né, WTF Blogueiras. O programa tá pegando fogo hoje. Vitorino, tenha calma. Tenho medo que tu tenhas um treco. E além disso, quero criticar a tua opinião sobre a democracia. Pense melhor. Hoje é um governo que apoiamos, mas se daqui a 4 anos não for mais e não tivermos uma democracia, já pensaste? Seria um inferno viver num país sem democracia quando não é o governo que apoiamos. É complicado. Na contrapartida, a Maria Vitorino, sempre inteligente, coerente, correto. Abraços, Gaudérios a todos, mesmo para os contra. E a Liane, concordo plenamente com o Vitorino. Olha aqui, ó. Oi, amiga, apreciando um vinho chileno e assistindo vocês. Cláudia Nunes, mas ela está em Porto Alegre. E também a Berta Pífero, lá quando nós estávamos falando ainda sobre os Bolsonaro, enfim, ela disse o seguinte, ela recordou um episódio de Getúlio Vargas. Ela disse, 2 senhores brigados esperavam o doutor Getúlio para explicar suas razões e obter dele a solução, dando razão para um ou para outro. Enquanto entrava, o primeiro se defendia. Alguém que escutava ouviu o presidente dizer, sem dúvidas, tu tens razão. Entrou depois o outro e ele ouviu o final e disse, estás com toda a razão. Aquele que ouviu os dois veio intrigado ao doutor Getúlio e perguntou, afinal, qual dos dois tem razão? Ele respondeu, e tu também tens razão na tua pergunta. Liberado para ler se achares bom. Achei maravilhoso, Berta. É isso aí mesmo que acontece. Saiu uma notícia interessante agora no final da tarde, o cunhado, a Ana Hickman, foi inocentado em segunda instância também. Foi inocentado em primeira instância e mantida a decisão em segunda instância. Parece que aquele promotor que quis fazer gracinha lá ficou com cara de pastel. Mas vai continuar ganhando 35 mil, sabia? Pois é, falar nisso, já que tu estás falando de ganhar 35 mil, quem é que consegue ser infeliz ganhando 35 mil? Tem um promotor lá de Minas Gerais que tem uma gravação circulando na internet, já foi confirmada a sua autenticidade, que está reclamando que sobra só 24 mil líquido para ele não consegue viver. Eu acredito, e ele está envergonhado. A gravação é constante. E era mesmo assim? Sim, a gravação foi confirmada. E ele está encabulado porque ele gastava 20 mil em cartão de crédito e hoje só consegue gastar 8. E está envergonhado, anda depressivo, não dorme. Aí foram atrás do contra-cheque do rapaz. E descobriram que no mês de janeiro ele recebeu adicional de não sei o quê, mais uns atrasados, recebeu contra-cheque 78 mil líquidos. O salário dele, na verdade, é 35.800. É que tem imposto de renda, tem aqueles descontos e tal. Aí ele estava revoltado porque descontando o imposto. Ou seja, o cidadão não quer pagar imposto. Não, primeiro não quer pagar imposto. Que maravilha! Vive mal com 20 mil. É o ápice da arrogância. É o requinte, né? Você não quer pagar imposto. E o pior é que eu já ouvi isso, não vou botar ninguém em saia justa aqui, mas já ouvi isso aqui nos corredores da Pampa. De graduados. De profissionais, de operadores do direito, do judiciário. Eu ganho isso, mas desconto imposto de renda. Mas para aí, todo mundo paga imposto, amigo. Todo mundo paga imposto. Aí o cidadão fez um discurso, tudo para pressionar o governo de Minas Gerais, porque eles querem aumento agora no final do ano. Aí, sabe, essas coisas é que deixam a gente, sabe, os professores lutando para conseguir ganhar R$2.000 por mês.
recebe, aqui no Rio Grande do Sul, recebe com 1 mês e meio de atraso. Aliás, o governador Policiais vai pagar amanhã 2.400. O policial está na rua tomando tiro, sendo criticado por parte da imprensa aí, ganhando 2, 3 mil reais. Recebe 1 mês e meio, 2 meses depois do salário. Pô, e vem esse cidadão lá de Minas Gerais dizer uma barbaridade dessa. É uma afronta à cidadania. O que me deixa preocupado é que ele não está sozinho. Pois é, né? Porque eles estão num movimento, inclusive, né? Num movimento. Sabe? Aí eu quero lembrar uma coisinha aqui, vai ter gente inquieta na cadeira agora. Eu lembrar uma coisinha, que quando o governador falou em congelar o orçamento para 2020, o Ministério Público do Rio Grande do Sul entrou na Justiça. Sim. Quer mais dinheirinho? Sim. Aí, claro, conseguiu ganhar na hora, porque o Tribunal de Justiça, a Justiça também, quer mais dinheirinho. Aí foram a Brasília tentar resolver lá, conversar com o ministro, porque o governo do Rio Grande do Sul recorreu. Sabe, as pessoas perderam o senso de limite. Sabe, que eu acho a ganância da máquina pública, de alguns segmentos, de algumas corporações, se tornou surreal. Beira a imoralidade. Eu queria dizer, e é falta de respeito com as pessoas. Sabe, com as demais pessoas. Somado a essa indignação genuína do Vitorino, eu volto a bater numa tecla que eu tenho batido, que é, de novo, fala-se muito que o brasileiro é um povo muito alegre, é um povo, né, muito simpático, sorridente. Para mim é um povo bobo. No fim das contas, é um povo bobo. Em Belo Horizonte, depois dessa declaração, as pessoas fizeram uma vaquinha para ironizar. Colocaram lá, deixa aqui a sua doação para o parlamentar que reclamou de ver. Então tá lá, ó, deposite aqui. Um promotor. Procurador da República. É um procurador da República. Da República ou do Estado? Procurador da República, da República, pelo menos diz A gente está reclamando do salário do Estado. Leonardo Azeredo de Minas Gerais. Deve ser do Estado pelo salário. É Belo Horizonte. Deve ser do Estado pelo salário. O Ministério Público de Minas Gerais. Então tá lá, a gente ri. Eu me lembro quando começaram as notícias do Petrolão, eu me lembro de ter dado a notícia de que naquele carnaval as máscaras mais vendidas eram de Cerveró e de Graça Foster. Sabe, o brasileiro, ele faz farra de tudo. Tudo é farra, e amanhã tem uma camisetinha. E isso é aquilo bobo que eu alegre. digo, Isso é ruim, né? especiais. Qualquer país sério que a gente viu aí em determinado momento passou por um problema, passou por um tumulto que foi necessário para mudar o status quo. Vou falar de novo aqui essa expressão. Porque não é possível achar graça disso, fazer vaquinha. Vamos fazer, vamos nos manipular. Pelo amor de Deus, isso aqui é para tomar atitude muito mais drástica. Isso chama hiena. Esperando as duas, a gente associa isso. Esperando as duas informações, dona Magda. Primeiro, eu quero saudar essa decisão aqui em relação ao cunhado da Ana Hickman. Nós ficamos todos aqui apavorados, só ter havido a pronúncia, ter sido recebido, ter ido a julgamento. Tem um estresse desse. É um estresse, porque, dona Carla, eu converso com as pessoas, tu estar sendo processado é uma agressão assim, impensável. Só quem sofreu para saber, a gente dimensiona. Então, esse rapaz que salvou uma vida, né, que fez tudo, se passar por um processo, precisar de uma sentença para dizer que ele é um absurdo. Mas que bom que se fez justiça. Segundo, em relação a esse segundo caso, ficou mais agressivo, porque ele estava xingando, na verdade, seus próprios pares. Sim. Porque ele temia que seus pares não quisessem postular um reajuste. E aí, então, ele dizia exatamente isso. E vocês vão aceitar, então, que nós não vamos ter que viver com essa miséria eu não quero repetir os números. É um deboche. É uma miséria. Né? Quer dizer, então ele estava xingando seus colegas com medo que esses não se organizassem para, então, ir a fazer uma pressão para ganhar um reajuste sobre esse salário. Falando nisso, o talvez futuro chefe do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, indicado pelo presidente Bolsonaro, Augusto Aras, esteve hoje nos corredores, né, do Senado e tudo mais, falando com senadores. Parece que o nome dele vai passar. Bem, né? E o presidente da ANAJURE, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que deu apoio total ao nome de Augusto Aras, disse que o Augusto Aras se comprometeu com os valores cristãos
e que ele inclusive leu uma carta e tal, que foi elaborada pela associação e que ele concordou com aquilo que estava escrito na carta, entre outras coisas, a manutenção dos símbolos religiosos em repartições públicas, a manutenção de monumentos públicos com conotação religiosa, os feriados religiosos, a menção a Deus no preâmbulo do texto constitucional e mais, que eu acho que o Vitorino vai gostar dessa parte, Poder Judiciário deve se abster a atuar como... deve não mais atuar como legislador. Poder Judiciário é Poder Judiciário, Poder Legislativo é Poder Legislativo. Difícil vai ser convencer a rapaziada de toga a parar de legislar com a caneta, né? Porque tá difícil. Tá difícil, Dona Maria, posso me desonerar com os meus... Só um pouquinho. Primeiro eu quero fazer um convite. A senhora adora me xingar, Dona Maria. Não. Tu me fizesse uma pergunta e eu te disse que agora não é conveniente. Educadamente, só um pouquinho. Não é conveniente. É que eu quero lembrar os nossos telespectadores que os melhores momentos do Atualidades Pampa estão sendo apresentados sagradamente aos sábados às 7h30 da noite. Então, o que você perdeu ou o que você gostou tanto que quer ver de novo, sábado, 7h30 da noite, na TV Pampa, os melhores momentos do Atualidades Pampa. Só para a senhora ficar com remorso, o meu primeiro abraço vai para uma pessoa que o abraço era para a senhora, que lhe adora. Dona Tânia Regina Cardoso, tem o seu filhinho com Down, que assiste o programa junto com ela. E ela ali, esse abraço é para a senhora direcionado. Beijo. Seu Marcelo Dantas e a mãe Sônia Dantas. E por último, a ídola dessa bancada aqui, a dona Luciana Loreto e a sua Chanel. Querida. Que me presenteou no meu aniversário, eu ainda não tinha feito uma menção querida, especial que está, graças Muito a obrigado Deus, pelo teu carinho e o teu mimo. Ela tem o direito de se intitular a fã mais importante do nosso Atualidades Pampa, se recuperando bem de uma cirurgia que ela fez na coluna. Falando em se recuperar bem, eu quero repetir para vocês algumas coisas que são a participação de vocês através do nosso Instagram, atualidades.pampa, né? @atualidades.pampa. Querem que eu fale de novo no doutor Elísio Marques da Silva? Olha, pediram que eu fizesse de novo porque as pessoas se interessaram e querem saber mais detalhes, inclusive os telefones. Eu falei que a clínica do doutor Elísio Marques da Silva, já há muito tempo, é uma clínica digital e é digital visando dar o melhor aos seus pacientes. Ou seja, uma excelente qualidade e um preço justo. Lá eles utilizam o que há de melhor na odontologia digital. A função imediata é uma prótese que evoluiu muito, superando a carga imediata. Em apenas um dia você poderá sair com seus dentes sorrindo de felicidade. Gostou dessa? Seja inteligente, não se deixe enganar por novas clínicas que estão surgindo da noite para o dia. Procure uma empresa com mais de 30 anos de experiência. Procure a melhor, Clínica Dr. Elísio Marques da Silva. E sempre aqui sou portadora nesse momento de um forte abraço do Dr. Sorriso. Para marcar o seu horário, para agendar a sua consulta, o telefone é 3204-3204 e o prefixo é 51. Eu quero mandar um beijo bem especial hoje para duas mulheres que fazem acontecer, a Vânia e a Denise, que estão à frente do POA Solidária, que aliás hoje lançou, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre lançou um projeto muito legal que é o Olhar Solidário. Até 2020, 3.375 óculos com lentes corretivas vão ser distribuídas para aquelas pessoas que precisam usar óculos e não têm acesso ao óculos. Então, parabéns para as duas, que há 3 meses atrás elas me disseram, a gente vai conseguir, e hoje então tem parabéns. Falando em parabéns, no programa, na segunda-feira, no dia 9, a senhora Lucy Ramos, ela completou 92 anos. E quando nós recebemos aqui a notícia, já era muito tarde, aí eu não quis deixar para fazer na madrugada. Então, dona Lucy Ramos, mesmo que atrasado, os nossos cumprimentos, feliz aniversário. E hoje, lendo algumas postagens do nosso Facebook, que você também pode se comunicar conosco através do nosso Facebook, que é facebook.com/atualidadespampa, a Ana Maria Silveira saudou a chegada da TV digital em Palmares do Sul, porque assim ela consegue assistir o nosso programa. E quem também assiste o nosso programa e se diverte muito, adora, é a senhora Maria Tereza Lag, a quem eu mando um beijo também e um agradecimento pelo carinho. Carla.
Nossos telespectadores continuam se manifestando através das nossas redes sociais. Aqui no Instagram, vamos pegar a mensagem deles. Tu tem? Não, eu tenho uma notícia que eu dei assim muito por cima quando o Gustavo... Eu tenho que procurar o nome das pessoas no Instagram, porque não dá para decifrar muitas vezes. Quando o Gustavo Vitorino falou agora sobre o governo do estado, eu disse que nesta quarta-feira o governador ia fazer um pagamento, né? Para uma parcela, mas para quem recebe até R$ 2.500 líquidos. É o que ele vai pagar. Aqui a Loiva, atualidades.pampa, @atualidades.pampa no nosso Instagram. Ela diz, Vitorino com toda razão, coisas boas não mostram. Hoje, por acaso, vi uma reportagem no Face sobre as estradas que o Exército está entregando. Estão trabalhando e não estão mostrando. Loiva do Balneário Gaivota. O Guga, bem de boa assistindo Atualidades. Boa noite a todos, estão lindos. Mas a Carla tá linda, charmosa. Obrigada. Ele é isso, a Carla é casada. Tudo bem, deixa. Tô com todo o respeito. Boa noite, amigos, diz o Thiago Bruno Aranha. Boa noite, amigos da Atualidade. Bonito novo cenário, parabéns a todos. Legal ver o Rafael Marconi na bancada. Um grande abraço, amigos. Boa noite, querida bancada. Assisto você sempre que posso. Gostaria de parabenizar aos senhores Gustavo Vitorino, Chicão Tofani e ao Marconi pelos seus posicionamentos sempre inteligentes e realistas. Jornalistas como eles estão em extinção, lamentavelmente. Saudações a todos, Elias de Santa Rosa. E a Mari dizendo, Chicão está bonitão hoje, hein, Chicão? Sabe o que aconteceu? Aconteceu uma coisa inédita. Esse é o Chicão. Não, é demais. Não, é que a questão é o seguinte, que um fã meu me viu na rua e disse assim, tem que andar de terno, mas eu tenho terno em casa, que eu acho terno muito careta, não combina com o meu estilo cool. Sabe o que ela fez? Tirou o casaco e deu pra ele na rua. Me deu terno. As calças também? Ele estava de bermuda por baixo. E é uma pessoa de alto nível, o doutor Alberto Borer, que o pai dele foi o primeiro presidente do Grêmio. Em nome de rua até Teresópolis. E ele é um advogado. Eu gosto muito do teu estilo. E da forma aí eu botei usa, hoje em homenagem a ele, mas eu não curto muito terno, muito gerente de banco, não, vendedor de enciclopédia. Não, tá lindo, tá lindo. Obrigado, viu, Chicão? Obrigado. Tu tá acima, né, Rogério? Ele é um cara boa pinta, viu, Rogério? Não, cada um dentro do seu estilo. O Russo é uma pessoa... É um cara boa pinta, mas quando é um cara casado, ele não pode mostrar os músculos no ar. Não, o Russo, quando tentou vir com uma camiseta... Foi uma tragédia, não vamos relembrar isso. Aí a direção tirou. Mas aquela camiseta é uma brincadeira também. Eu levei o segundo amarelo. Tava que parecia um colã. Tava que era um colã. Não, mas o Russo tá na moda, colã. Mas viu do jeito, é verdade, colã. E olha, colã de um ombro só, inclusive. Eu vou contar pro Marconi, Não, primeiro deixa ela falar. Depois tu conta pro Marconi. Falando em moda, eu quero aqui mandar um beijo bem especial pra Andréa Garcia, que é aniversariante do dia, e é aquela que trata da minha sobrancelha. Ela é maravilhosa, ela faz maquiagem e tudo mais. Mas ela é uma pessoa muito especial e ainda vai aí o meu abraço bem especial nesse Parabéns, dia importante. Andréa. E para o Rafa, meu sobrinho e meu afilhado, que também está de aniversário. Quantos anos o Rafa está fazendo? Esse é filho de quem? Filho do Cris. Do Cris. É, do mais velho. O que tu ia falar do colã? Eu ia contar pro Marconi, porque eu divido com o Marconi, me tiraram a Aninha aqui, eu queria primeiro meu protesto. Mas não tiraram ninguém, criatura. Me tiraram a Aninha do meu lado, me botaram o Marconi. Olha que troca desagradável. Que isso, com coleguinha, que feio. Eu não vou guardar mágoa do Marconi. Ou seja, o cara usa colã, presta atenção, o cara usa colã e ainda trata mal o companheiro, não tem quer tirotear ainda na bancada. Não quero ser grosseiro, mas tenho certeza que ele tem bom gosto. Ele também não gostaria da troca. Ele também preferiria a dona Ana entre nós aqui. Mas sabe o que aconteceu? Eu estreava, eu estava na bancada, era um estagiário, eu fiz um estágio longo aqui na casa. E aí eu venho sempre, mas era feriado. E eu digo, qual o traje? Aí tava no clima, né? Um calorzinho, no clima. Botei uma camisinha de muito fundamento, mas de muito fundamento, os trocinhos mais marcadinho, né? No final ali. Não falava por E aí fui vilipendiado pela bancada, fui vilipendiado. Não falou nada. Não, nós não dissemos nada. Não foi a Mas a gente... Obrigado, obrigado, hein, cara. Foi Obrigado, só a hein. direção. Só a direção, só a direção. E a verdade é que os coleguinhas, já que a direção
tomou essa atitude, a gente disse, não estava legal. A gente disse, que bom que a direção disse que não pode. Vocês não queriam me magoar? Vocês não queriam A me gente magoar? não queria A te bancada magoar. só te preparou porque vinha a seguir. Que era pior. Olha aqui, ó, o nosso telespectador Manuel Azevedo diz o seguinte: Vitorino, fique com inveja. Jean Aero Willis vai dar aulas em Harvard. Harvard nunca mais será a mesma, Vitorino. O seu Manuel diz. Eu quero esperar para ver, né? Porque às vezes o sujeito vai lá, faz uma palestrinha para meia dúzia de É brasileiros. verdade. Assim como tem alguns... gente que só passa na frente? Tem gente que passa na frente, faz a visita e depois diz, tem um curso em Harvard, coisa e tal. Falando em Mas não teve, estudante... desculpa, pessoal, mas não teve gente que andou botando no currículo que tinha... Sim, que mas tinha... é isso que ele está Aí ele está ironizando, eu não sei quem é, mas eu estou ironizando sem graça, Não, mas porque eu não sei isso quem aí. foi. Passaram em frente e botaram no currículo. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu achei estranho, né? Porque o presidente Bolsonaro assinou uma lei lá tornando gratuita a carteirinha estudantil e digital pela internet, coisa e tal, né? O aluno matriculado, tem um registro, coisa e tal, Aí os estudantes estão protestando. Do quê? A Uni está A lutando Uni pelo é a direito fonte de pagar receita por algo dessa que é grátis. gurizada. Só pode ser, né? Era a fonte de receita deles, né? É a única fonte de receita, né? Da Uni. Era a única fonte de receita. Deveria ter uma contribuição, coisa e tal. Faz que nem os sindicatos fazem. Enfim, arruma uma contribuição, um negócio assim. O pessoal da Uni está resmungando. É bom tirar o dinheiro O pessoal deles, dos né? DCE... Mas eu acho que os DCEs todos, de uma forma geral, ultimamente, estão resmungando, não só pela carteirinha, não tá? A fonte de receita deles era essa, né? Só que o dinheiro, em vez de reverter para os alunos, virar... Mas isso aconteceu quando teve a redução dos aparelhos eletrônicos. Teve gente que construiu a narrativa, eu trouxe aqui, de que isso era para que as crianças, para que os menores tivessem acesso a jogos violentos e passassem a pensar. É difícil entender o que passa na cabeça desse pessoal. Teve gente manifestando contrária àquela redução. Agora, como vai ter redução aí, do custo dos impostos mas não teve a redução do custo da carteira de motorista aqui no Rio Grande do Sul? O Rio Grande doSul paga a carteira mais cara do Brasil por causa de um desembargador aí que deu uma liminar pro sindicato, a associação do centro de formação, né? E ele determinou que continue usando e tem que pagar. Um desembargador. Mas esses mais barulhentos esses já são só cachorro são correndo os que atrás ganham do mal, carro, né? sabe? Que não vivem com dinheiro. Esse é comportamento de seita, não adianta. Pode acontecer o que for, é o que a gente brincava. Se o Bolsonaro amanhã aparecer com a cura da dengue, vai sair militante aí vestido de mosquito pela rua, com o direito de ser picado e morrer de dengue. Direito de sobreviver. Ai, que maravilha. É verdade. Essa do Marconi foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Só para que não fique em vão, eu acho, podem me socorrer e me corrigir, mas a liminar não foi em cima de um teste que estava sendo suprimido e ele disse que não estava esclarecido da direção, né? ou não daquela direção. Simulador. O uso do simulador. Agora me lembrei da marca. O uso do simulador. É sobre essa questão da Uni que não existe mais nenhuma fonte de renda, né? Para que a Uni exista, porque isso era o principal, não digo nem o principal, o único. Tá, mas aí não eu vou te fazer uma pergunta de curiosa, Sim. porque não é mais do meu, tá muito lejos do meu tempo isso. Mas e o que eles faziam com esse dinheiro? Dependendo, eles iam dentro dos DCEs, fiscalizavam, faziam palestras. Fiscalizavam o quê? Por exemplo, na minha universidade tinha uma taxa que vem na mensalidade inclusa do uso do xerox e das dependências de informática. Isso sim. E mesmo assim era cobrado a mais da universidade uma segunda taxa para uso da informática que era relacionada ao xerox. Então, através dessa fiscalização, e era um valor de R$250. Então eu acho que eu queria ser da Uni. Fiquei chateada também agora. Agora também fiquei chateada. Eu confesso, eu nunca participei assim, de maneira atípica, mas eu já participei de palestras. Não, é porque a crítica é que eles estão sempre... o que eles fariam, né? Se movimentando. Virou um órgão político a Uni, né? Em vez de defender os estudantes, virou um órgão político. Pô, usem criatividade, montam uma centralzinha de xerox, pede contribuição, né? O pessoal não gosta, não são todos socialistas, então vai lá cada um e dá todo mês 5 pila lá, coisa e tal, pra manter. Que tem uma coincidência no meio disso tudo. Eu acho que os últimos 13 presidentes da Uni são do PCdoB. É isso. É, a fonte de renda do PCdoB. Era o Ministério do Turismo, Esporte, aquele Ministério do Esporte. Mas mais uma vez se coloca, né? Talvez fiscalizar seria melhor do que tomar Mas eles fiscalizam. Eles estão satisfeitos com os... Não, mas eles serem fiscalizados, né? A gente fala, o IBAMA fiscaliza, mas o IBAMA não é fiscalizado. Eu vou falar sobre a Uni. Fale. Eu, quando era estudante, tinha um centro
Maurício Cardoso, estudantil na PUC, muito famoso, professor de história, todo mundo estudava história, eu estudei história e filosofia. Eu nunca fui muito simpático ao Uni, mas eu acho que esse lance da taxa da Uni, tudo bem, vamos malhar a taxa da Uni, vamos malhar, mas vamos tirar carro de deputado estadual, vamos tirar motorista de deputado, porque eu acho que uma coisa, ela não exclui a outra. Eu acho que a Ana falou certo, é a única fonte de renda que eles têm. Os deputados ganham de tudo, morde aqui, morde ali, auxílio daquilo. E por que não tira o carro do deputado? Um dos poucos países do planeta que o deputado tem carro é aqui no Brasil. Isso é um absurdo. Os caras têm grandes carros. Não só casa. deputado, né? Deputado, senador. Eles têm os carrão em casa, Ruxo. E ainda usa motorista. Tira da Uni, mas tira deles também. O motorista ainda pede auxílio gasolina. Tem que tirar deles também. Jeton, essas coisas. Acho que muitas coisas estão mudando. Não tem nada a ver o recurso do parlamento com uma decisão do executivo em relação à educação. Mas ele agora levantou uma coisa. Eu levantei uma coisa, sabe por quê? Porque quando é fácil bater na Uni, porque a Uni não tem uma voz. Agora, como é difícil bater em deputado, que todo mundo quer tirar alguma coisinha. Eu sou amigo de fulano e beltrano. Então, eu sou um cara de totalmente direita. Antes disso, sou um cara honesto com as minhas razões. É isso aí. Aqui no facebook.com/atualidadespampa, o Claudino, Carla, será que as religiões afro vão ter o mesmo reconhecimento ou vão continuar sendo atacadas como hoje estão sendo? Se referindo à postura do próximo Procurador-Geral da República, se é que vai ser o próximo procurador que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, e essa ligação, né, com os cristãos. E sobre isso também, dentro dessa linha, a Adriana Brandão, no nosso WhatsApp, pergunta o seguinte: queria saber dos apresentadores e do super QI da bancada, Chicão Fashion Tofani, o que ele e os demais acharam do 7 de setembro, que Silvio Santos, Luciano Huck e principalmente os pastores evangélicos como Edir Macedo estiveram ao lado do presidente. O que acham da ligação tão próxima com pastores? Sabemos que ele e a esposa são frequentadores de templos cristãos, mas alguns deles têm condutas tão questionáveis como, por exemplo, aquele pastor Valdemiro da Igreja Mundial, passando só para tentar contribuir um pouquinho. Super mega beijo para todos, Adriana Brandão. A minha opinião é uma. Eu acho que um presidente da República, ele pode ter um time de futebol, tudo bem. Porque o futebol é uma alegria do povo, papapá, ele pode ter uma escola de samba. Agora, religião, ele não pode ter. Ele não pode defender determinada religião, por causa que ele é presidente de todos os brasileiros, 250 milhões de pessoas, tem vários credos, eu tenho um, a Magda tem outro, a Ana tem outro. Então, eu acho que defender uma religião, para mim, é um tiro no pé de qualquer presidente, não só aqui do Brasil, mas no mundo todo. Porque aí mostra uma tendência, ainda mais que as religiões aqui no Brasil, certas religiões têm um cunho político muito forte. Isso aí não é legal. Posso? Deve, por favor, todos vocês estão aqui para falar. A questão ali, eu acho que eu só discordaria do termo defender, né? Jair Bolsonaro nunca escondeu a identificação. Essa é a religião dele. A beleza da laicidade do Estado é justamente isso, é o Estado permitir que toda e qualquer manifestação religiosa tenha a possibilidade de acontecer, diferente, por exemplo, de um Estado islâmico, né? Que você não consegue, né, pôr em prática as suas crenças. Existe uma representatividade. É inegável, eu não me lembro os dados, mas acho que 85% da população brasileira se declara cristã, né? Ou seja, existe um quê de representatividade e uma laicidade do Estado que permite, né? As igrejas de matriz africana também têm um papel político muito grande. Partidos como o PSOL, por exemplo, se abonaram da narrativa e estendem a sua bandeira e fingem essa representatividade como se importassem com isso. Ou seja, há espaço para isso. Bolsonaro nunca escondeu. Eu me assustaria se ele, durante todo o seu processo, se apresentasse como isento em relação a isso e agora se colasse próximo. Mas sabe, Marco, eu concordo contigo o que você está dizendo, mas tudo bem, mas se essas religiões não tivessem a tal bancada da bola, tal bancada de tal religião, isso aí me assusta. Evangélica. Bancada evangélica. Eu acho que isso aí não é legal. Que sempre vai ter um favor, sempre vai ter uma contrapartida para ganhar. Por que então o Estado laico permite? As igrejas, por exemplo, as de matrizes africanas,
esforcem-se para ter a mesma representatividade que a bancada evangélica tem. Há o direito, o espaço está aberto. Espaço tem, entendi Ou o que seja, quer dizer. mobilizem-se, gerem a mesma mobilização e alcancem a mesma representatividade que as outras religiões, ou que no daí caso a se entra cristã. no contraditório, porque tu fala, né, que o pessoal se adona dentro dessa ideia, dessa representatividade religiosa, sendo que muitos que se manifestam e políticos que estão dentro dessa área falam que existe o preconceito de outros partidos quando se trata dessa temática, trazendo essa falta de representatividade porque há o preconceito. Aqueles que são orientados de alguma forma, porque não é algo que vai trazer, vamos dizer assim, coisas boas e positivas para a imagem. Então, eles são indicados a não manifestar dessa forma. Então, no momento que existe esse preconceito, talvez esses grupos, esses nichos, esses pequenos locais, e que falam se adona porque não se interessa, a gente não fala não se interessar, mas talvez por ter essa liberdade dentro de um partido que vá com as suas ideias, que é o básico, que deve existir dentro da consciência política, talvez ali é o espaço que essas pessoas se encontrem para se manifestar. Eu só gostaria Mas que... eu só queria terminar com o Marconi, daí eu quero deixar a palavra para ti toda noite. Eu só queria que o Marconi me respondesse. Que prazer eu te ouço. Só uma coisa, Marconi. Por que quando na Umbanda, vamos citar a Umbanda, eu só vou citar porque eu faço parte da Umbanda, mata um animal, que é uma coisa cultural, dá um horror do cão, é deputado falando. Agora, por que outras religiões, que eu não vou falar, vende o terreno no céu? Os caras vendem o terreno na lua. Por que ninguém fala? Por que ninguém fala? Porque está comprometido com essas bancadas. Esse é o grande problema. E esse comprometimento é perigoso. Os ayatollah tomaram o Irã nesses comprometimentos. Eu quero primeiro... Daqui a pouco vem um ayatollah aí. Saber quem é que vai ter coragem de trazer o projeto de cobrar imposto dessas igrejas aí. Não interessa porque... É isso aí, eu concordo. nem vou falar que vai voltar o CPMF para não vamos brigar. 1h30 da manhã nós não vamos brigar. Às 1h30 da manhã nós não vamos brigar. Vamos deixar para amanhã. Tá, mas eu quero primeiro que se cobre, e não cobre de uma, não é daquele que eu não gosto. Fosse muito claro. Por que não se cobra? Porque é um nicho... O Corinthians virou uma religião justamente pela liberdade de taxação fiscal. É um nicho... Tem que virar uma religião, poxa. E o segundo, dona Magda, é uma provocação, porque eu sou um provocador, descobri isso agora. Eu sou um provocador. Se briga tanto com a Rede Globo que tem dado um pau violento no presidente atual, e é verdade, tem dado, sim, tem sido extremamente crítico, e ao mesmo tempo se saúda que o bispo Edir Macedo faça uma foto e uma apresentação junto com o presidente. Sim. Né? E duas redes, aí ao lado do Silvio Santos, que ostensivamente elogia o Silvio Santos até quando elogia o Bolsonaro. Até quando ele tropeça. Ou seja, nós temos os dois extremos iguais. Claro. Né? Então, essa é a questão. Eu vi a foto ali e fiquei me questionando. Realmente, tá difícil. No fim, tu vai ver a Rede Globo é anjinho no final da história toda. Será? Não tem anjinho nem diabinho. Existe um lado e o outro. Não, é que não existe... Desculpe, a minha conclusão é... isenção. Eu pensei que eu tivesse conseguido deixar a conclusão. A conclusão é que não existe anjinho nessa... Não tem essa. Aqui também no WhatsApp, quero refletir sobre o que disse o Marconi a respeito da bobeira dos brasileiros. Assisti um dia desses uma reportagem sobre o povo cubano. Eles estão anestesiados, riem, se dizem felizes e mostram uma alegria que não se entende num país de miséria como Cuba. Pobreza total. Alegam estudar, ter saúde de graça, mas vivem um pouco melhor que os índios em aldeia. Os brasileiros estão parecidos. Muito bem, Marconi. Opinião perfeita. Olha, Edson Fernandes, eu não sei se eles vivem pior que os índios, porque os índios vivem... Aqui no Brasil, eu vou falar, por Cuba não tenho condição de falar, não experimentei a realidade deles, mas aqui no Brasil são anos de uma engenharia social que vem sendo feita. E isso não é teoria da conspiração. Engenharia social é feita desde que o mundo é mundo, com objetivos, em alguns momentos muito escusos, né? Você tem ideologias totalitárias que tendem a prender pela mão, né? Você tem o grilhão em torno do pescoço dessas pessoas. Quando você começa a criar idiotas úteis, analfabetos funcionais, né? Você claramente tem lá na frente pessoas que não vão conseguir se sustentar sozinho e que vão precisar do quê? De programas sociais, desses regimes todos utópicos, mentirosos, que são oferecidos com o único propósito de manter vivo o seu eleitor. Você tem um projeto de poder para arrebanhar o máximo de pessoas que estão... A hiena, né? Que estão a hiena é a rede que, querida? Estão rindo, estão apanhando na cara. Sabe que a analogia que eu faço, até um pouco cruel em relação a isso, com um relacionamento abusivo.
Sabe? É a cidadã que sai na rua e que tá lá com o olho roxo e que inventa desculpa. Não, eu bati no armário. Não, mas o teu marido tá te... Ah, mas é que ele me dá tanto, né? Você está apanhando, está tutelado com o Tem umas que dizem assim, mas também eu provoquei. E olha que ainda tem assim... E tem umas que dizem eu gosto. E tem as que Síndrome de Amsterdã. E ainda sai pra rua dizendo, mas é o rouba mais fácil. Ele roubou... mas é que ele botou meu filho na universidade. Ele é queridinho, só bateu um pouco. Eu acho que dentro é que a gente tira o fator psicológico, né? Que às vezes essa dependência emocional vem, e eu digo até, falo, desde que o Maquiavel lançou o Príncipe, essa é a estrutura social, né? Que é divulgada, a gente fala assim, até do ficar na fila, existe todo um comportamento associado à obediência, à organização e tudo mais, só que vale também, às vezes, através da ironia, do deboche. Acho assim, até dentro dessa comparação um pouco, né, estranha, mas também essa questão emocional, psicológica, de ser servente a algo que é seu benefício. A gente coloca, às vezes, o brasileiro, mas não deu certo, eu vou votar nele porque eu tive privilégio para fazer o exame, porque eu consegui passar na fila. Mas todos deveriam ter esse direito. É óbvio que deveria ser, todos deveriam conseguir fazer o exame, conseguir a sua consulta. Então a gente torna, se entende o benefício, um privilégio, algo que é obrigação do Estado estar dando às pessoas. Acho que é mais dentro dessa realidade, porque dentro da mulher, né, do relacionamento abusivo, você está lá sempre com a autoestima ruim, ele diz que você não presta, que você não vai conseguir nada, quando ele te dá uma coisa que é o seu direito, quando deixa você sair com as suas amigas, não, eu tô deixando, não tem que deixar nada, peraí, vamos se acalmar. Acho que a concepção de dentro do organograma social e dentro dos nossos ideais do Estado, o Estado tem que prover isso, é nosso direito, não é benefício conseguir uma consulta, é um direito nosso e que é mínimo dever de quem está no poder prover ao povo. Muito Agora, bem. quantas mulheres, os homens... Olha, eu vindo daqui a dona Ana, a dona Ana é um mais espetáculo. esclarecedora Mas, ainda. Rochel, quanto as mulheres e os homens, esse só de bater, não bater... Não é nenhuma namorada que postou foto. Não, eu nunca vi uma mulher com cartão Black Centurion no bolso e com uma bolsa Louis Vuitton reclamar que o marido bate nela. Eu só vejo mulher dura reclamar que o marido mas bate. o Chicão Tofani, não. Isso é uma real total. Não, para aí, Isso eu aprendi no sangramento da vida. Não, gente, não. O Chicão diz aqui uma coisa que é muito verdadeira. A gente conhece e é trazido a público um tipo de pessoa, mas nós sabemos que num outro nível da sociedade tem muita coisa dessa natureza. Não sei se isso, porque tem muitas maneiras de tu agredir uma mulher. Porque tá bom a vida, aí a batidinha é sexy. Pior é que é verdade. É sexy, bateu. Pior é que é verdade. Sobre esse assunto, é verdade Magda, isso. eu quero reencetar o tema. A dona Magda falou a verdade mesmo. Sobre o tema, eu quero reencetar que deu ruim para a Nájila. Casualmente nós falando. Ela foi indiciada, olha, aqui tá feia a coisa, extorsão, fraude processual e denunciação caluniosa. E sobrou pro ex-marido também, que ainda quis tirar uma beira, olha ali. Tava cafetinando o ex-marido. Quis tirar uma beira, pegou as fotos da ex-mulher e fez um dinheiro, dona Marta. Fez uma grana. Tudo é grana aí. Eu quero dizer que essa parte da agressão, ela é muito dolorida, porque ela tem os dois lados da moeda. Tem quem se submete para ter a benesse, que é o de vocês, mas também tem a parte mais dolorida, é aquela que se submete porque não tem para onde ir. Não, essa é a pior. Não, isso sem dúvida. É a que a gente sempre fala. É a que a gente Agora, sempre fala. fala. É uma contribuição da polícia fazer isso com essa Nájila, indiciar, porque as mulheres, porque o que ela fez foi um desserviço para essa causa tão importante. No momento que ela inventa, que ela denuncia, que ela coloca na mídia e tudo mais, tantas outras mulheres acabam não denunciando porque, né, se descobriu que aquilo tudo foi uma grande de uma armação. Então, ela sendo indiciada, acaba sendo um serviço prestado pela polícia que mostrou a realidade dessa mulher. Só queria dizer assim, como essa questão tem dois ângulos, né? Tu abordou. Eu primeiro, eu olhei assim, quando veio a notícia de bate-pronto, eu digo, pelo menos vai parar de as oportunistas, vão ver que não é assim, não é só fazer isso. Muito bem. Falando em só fazer isso, nós fizemos muito hoje, um programa longo, com muitas atrações, com muitas notícias, e agora a gente vai descansar e você também. Amanhã nós voltamos logo depois do Jornal da Pampa e, como sempre, contamos com a sua companhia. Boa noite. Até lá.